Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença, sempre trazendo aí muitos convidados especiais no nosso programa. Mais de 5 anos no ar, Jornal em Foque, que você acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, no nosso canal no YouTube e demais redes sociais, também no nosso site, bocnews.com, reformulado aí para as comemorações dos 40 anos do Boc News. E lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz, opções para você acompanhar o Jornal em Foque. Hoje vamos falar muito de sonhos, vamos falar das estações da nossa vida. Nosso convidado é o Eduardo Armelin, ele que se tornou aí um novo santista, digamos assim, está aqui apaixonado pela cidade e lançou esse seu primeiro livro, um livro muito interessante que vale a pena você conferir. Eduardo, seja bem-vindo, muito obrigado. Na estação que paramos, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando, ainda mais com essa cidade que eu estou amando viver e conviver. E foi um livro que Santos tem muito a ver com essa história, né? Porque foi quando eu já queria escrever, né? Voltar a escrever, e eu estava querendo sair de São Paulo e eu vim conhecer a cidade aqui para conhecer um pouquinho. E aí no metrô eu vi uma cena de uma mãe carregando uma criança, e aí eu conectei outras ideias que eu tinha e vim o caminho de São Paulo até Santos escrevendo uma estrutura que se tornou esse livro posteriormente. Então tem tudo a ver assim com o momento e com a vivência que eu tô tendo aqui com a cidade, com certeza. Muito legal, né? Nossos sonhos raramente seguem um caminho direto. Para chegar aonde desejamos, precisamos atravessar diversas linhas, um mapa único, desafiador e profundamente pessoal. Mas muitas vezes desembarcamos em uma dessas estações que, se não estivermos atentos, permanecemos nela por muito mais tempo do que deveríamos. Você sempre, é o seu primeiro livro, mas você teve sempre essa inspiração aí. Como é que surgiu aí a ideia? Você comentou aí a ideia, né? A questão de paternidade, a questão de outros fatores que você ilustra muito bem, inclusive um kit maravilhoso aqui que a equipe da LC aqui encaminhou também, muito interessante. Como é que surgiu essa ideia efetivamente que você comentou agora? Mas assim, aprofundar e até quem é o Eduardo aí? Sim, porque, sim. né? Imagina, para você escrever um livro, né? Você demorou algum tempo, rascunhava, deixava na gaveta, né? Como você mesmo descreve nesse sentido. Como é que surgiu? Falei, agora vai. Literalmente agora vai, assim, eu comecei a escrever, eu sempre gostei de escrita, acho que, ou de histórias, contar histórias, desde que eu era muito jovem, assim, eu brincava com Lego, contando histórias, né, e isso sempre ficou ali, né, então quando eu era mais jovem, uns 20 e poucos anos, eu até tentei fazer uma publicação com uma editora e tal, mas não era um cenário que a gente tem hoje, com editoras independentes, com redes sociais, então era muito mais restrito, né? E aí tive uma frustração ali que me colocou de lado, e aí eu fui para o mercado, né, para o mundo corporativo, da onde eu trabalho até hoje, onde eu também parei e pensei, poxa, acho que eu não estou pronto, acho que eu tenho que vivenciar, né, tenho que ter maturidade, tenho que entender como esse mercado funciona, tenho que entender como eu funciono, né, acho que esse é o primeiro ponto. E fui aí aos poucos, né, eu me mudei para Dublin, vivi lá por um ano. Você morou na Irlanda? Morei na Irlanda. Olha, por um ano, e lá eu voltei a me reconectar, depois isso, dos 24 aos 28, 29 anos, eu fiquei meio longe da escrita, fazia só algumas coisinhas aqui e ali, mas na Irlanda foi quando eu me reconectei comigo mesmo, entendi mais algumas coisas, vi o mundo de uma forma diferente, né, você sair é importante, né, você experimentar coisas, mas ainda sabia que não estava preparado, então fui
dando meu tempo, fui aprendendo, fui refazendo, até que chegou na pandemia e eu literalmente criei uma pasta chamada Agora Vai, no meu arquivo ali. Você que também trabalha na área de TI também, apesar de ser formado em administração, criou uma pastinha aí. Criei uma pastinha no Drive ali, né, na nuvem, e coloquei, agora vai. Eu sabia que daquele momento ia, eu só precisava definir qual que era a história. Então tinha algumas, e aí a gente vai pela clássica, né, conselho que dão, né, que é escrever sobre algo que você vivenciou, que você, né, tem como referência. E aí eu fui pelos sonhos e pensei, poxa, aqui tem uma oportunidade bacana. Né? Falar sobre algo que aconteceu comigo, uma frustração, mas colocar isso dentro de uma história. Não queria escrever uma história sobre mim, mas queria ter o cerne daquilo que eu passei dentro de uma história. E aí eu tive 3 ideias, na verdade, para compor essa. A primeira foi da paternidade, né? Então foi num momento que eu estava eu mesmo me questionando se faria sentido eu me tornar pai, como que seria isso, tal, etc. E vendo os caminhos. E aí me veio essa ideia, nossa, existe um processo de adoção monoparental que pouco é falado, né? Pouco é difundido, geralmente a gente vê aí as pessoas fazendo processo de adoção sempre em casais e tal, e aí foi aquele pensamento disruptivo, né? Que se conectou com a minha personalidade, né? Eu sou uma pessoa que adora provocar questionamentos, adoro fazer as perguntas que geralmente a gente não faz, né? Ou que estão ali, mas a gente acaba não olhando. E aí começou essa ideia, quero escrever sobre um personagem como esse. E aí mais um pouquinho ali, conversando com a minha psicóloga, a gente estava falando sobre a vida, sobre como a vida é essa transição de períodos, e aí veio a ideia de um livro, né? Uma história que falaria sobre essa passagem de estações, né, como uma linha de metrô, como uma linha de trem, onde a gente está numa estação, resolve aqueles problemas, e aí a gente vai para uma próxima, tal, e foi essa. E a terceira foi a questão do metrô, antes de vir para Santos, que aí quando eu vi, eu falei, peraí, acho que conectei todas as 3 ideias e vou chamar essa história de Na Estação que Paramos e vou trabalhar. Foram vários processos que eu fui desenhando ao longo do tempo e que eu fui ajustando, né? Então a primeira versão, foi lá atrás, 5 anos atrás, parei, fiquei algum tempo sem escrever, voltei, reescrevi, e aí fiquei meio parado durante algum tempo mesmo, não consegui avançar ali da metade da história, fui para a Espanha para estudar espanhol, e aí me deu aquela oxigenada de novo, e aí consegui finalizar a ideia. Eduardo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já, e você vai contar mais histórias da Espanha, sobre a Irlanda também, aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário Resumo do Dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, a
5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão Enfoque e Foco News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre literatura, sonhos, né, reflexões, como a vida prega peças também na questão do nosso dia a dia e como a gente pode dar forma aos nossos sonhos também. O nosso convidado de hoje é um paulistano que está muito habituado, esteve muito mais habituado a andar de metrô e pegou essa experiência como símbolo aí na estação que paramos, na estação que a gente nunca sabe até onde vai essa estação, né? Essa que é a verdade. Pegando esse gancho até que você está falando no bloco anterior, né? Até algumas frases que você coloca, aquilo que acontece quando nossos sonhos são interrompidos, não pelo tempo, nem pela vida, mas por outras pessoas. É diferente de desistir, é diferente de fracassar, é ser forçado a recomeçar antes mesmo de perceber que estava começando algo. Foi dessa inquietação e da necessidade urgente de dar forma a ela que surgiu Na Estação que Paramos. Como que você sintetiza? Você já falou, mas dando continuidade, né, no bloco anterior, sintetiza muito bem essa questão e você faz no material nesse sentido, você faz justamente isso. Linha verde, vai indo, como se você parasse, reflexões, né? Isso. Como é que surgiu todo esse material que a gente está apresentando aqui também, que está nos assistindo, é claro, quem está nos ouvindo, mas assim, tem quebra-cabeça, tem sacola, tem, enfim, tem um eco bag, né, melhor dizendo, né? Eco bag, tem aqui o marca-livre, tem uma série de materiais aqui para você construir essa história, né? E montar esse quebra-cabeça. Como é que surgiu toda essa ideia aí dentro desse contexto aí? Acho que primeiro ter tido, né, a oportunidade de estudar sobre experiência do cliente ou experiências das pessoas, acho que isso contribuiu muito, assim, né? Então, quando eu fui escrever o livro, eu sabia que eu precisava me divertir com a escrita. E eu me diverti muito escrevendo. Acho que eu fui aprendendo muito com a história ao longo que eu ia construindo ela. Mas quando eu terminei, e quando eu estava conversando com a assessoria, tal, etc., eu falei, poxa,
eu gostaria de oferecer um pouco mais, né? Porque a jornada do David na história, ela traz muito dessa inquietação, exatamente pelo fato de que, às vezes, a gente está sonhando um negócio e depende de uma pessoa para sonhar com a gente, né? E se essa pessoa não sonha, como que a gente reorganiza as coisas? E aí é um diálogo muito interno, né? Então, quando eu falei, poxa, vamos montar um kit, eu pensei, qual é a experiência que eu quero entregar? Eu não quero fazer um kit que seja simplesmente a capa ou título estampado em eco bag, um monte de coisa. Não, eu quero que impulsione, provoque, sabe? Trazer um pouquinho dessa provocação. Tem essa conexão. Então foram itens que eu pensei, o que pode fazer as pessoas se conectarem com essa questão de fazer essa autorreflexão e levar para a vida, né? Então, desde o marca-página, onde você tem aqui, né, dicas para você manter seu sonho durante a semana, um pôster para você, em formato de linha de metrô, para você ir colocando teus objetivos, né? Um quebra-cabeça para você sintetizar, colocar na parede e falar, poxa, eu construí, né? São mecanismos, são atividades que estimulam o nosso cérebro. Então, foi essa muito da provocação, assim, né? De sair um pouco da obra, ao término dela, e meio que dar aquele empurrãozinho para a pessoa poder construir ela com ela mesma, né? Sem depender de ninguém e tudo mais, né? E também fazer essas reflexões, né? Você até colocou também do teu personagem, né? Como é que foi a construção desse personagem? Você muitas vezes se colocou, né? Que é a questão também importante nesse aspecto. Como foi a construção desse personagem e dessa história, né? Dentro desse livro, que é um livro, você vê que tem mais de 200 páginas, né? Então, como é que foi essa construção da criação desse personagem? Esse personagem já tinha na tua mente e você foi trabalhando, foi mudando o perfil desse personagem, enfim. Como é que foi que ele acaba se deparando com uma surpresa dentro da estação do metrô, se depara com uma surpresa talvez inesperada, talvez, né? É aquela surpresa da vida que a gente nunca sabe, né? A gente acorda de manhã e não sabe o que vai acontecer, né? Às vezes uma coisa positiva e às vezes uma coisa trágica, né? Enquanto as pessoas não saem de casa e muda completamente. As histórias estão aí de várias e várias pessoas e infelizmente perdem a vida, né? Um acidente, alguma coisa nesse sentido, ou são agraciadas aí com uma boa nova, enfim, com uma série de fatores. A vida é isso, né? A vida é uma sequência de acontecimentos, né? E a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? E a construção do David, ela não foi de imediata, não, assim, foi literalmente uma construção. No início, nas primeiras ideias, eu pensei numa mulher, depois aí eu fui, não, mas eu queria uma provocação maior, né? A gente não ouve falando de pais que querem adotar, né? Sim, a gente ouve muito ao contrário, né? Muito mais difícil. A gente ouve de pais que foram comprar cigarro, né? Então, assim, nunca mais voltaram. E nunca mais voltaram. Então, tudo foi meio que uma construção de provocações em diferentes aspectos, né? Então, foram camadas que foram sendo construídas, até do momento que ele se encontra, se ele tem que ser que o David é um investigador policial, então como que isso se encaixava na trama, na personalidade dele, o quanto afastava, aproximava dele dos sonhos. Então tudo isso foi muito pensado exatamente porque eu queria construir um personagem complexo, humano, e que a gente conseguisse se relacionar. Então a ideia de colocar 2 sonhos para esse personagem, um que é a carreira e o outro a paternidade, é extremamente fácil de qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, se relacionar, né? Em qualquer momento da vida a gente já se questionou sobre um ou sobre o outro, né? Então a ideia foi muito trazer alguns pontos dentro da personalidade dele que trouxesse a gente para reflexão. Então ele é basicamente um convite assim pra gente, né? E aí, obviamente, alguns pontos da minha própria história, das minhas próprias inquietações, das frustrações, fui colocando aqui e ali para que ele pudesse dialogar com ele mesmo. E o livro foi construído muito com base nisso, assim. Eu queria que fosse um livro que mesclasse... Geralmente a gente tem livros que mesclam o contar a ação com diálogo, né? Eu queria um livro que tivesse o diálogo, mas que tivesse um diálogo interno. Então, no lugar da ação, é muito mais do narrador tentando traduzir o que está na cabeça do David, sabe? Porque é isso que a gente faz o tempo todo,
né? Então, às vezes a gente tá em casa, termina o dia, a gente fica ali pensando, o que eu fiz, o que eu falei, como eu Poderia ter feito, como eu reagi a tal coisa. E aí foi muito nessa pegada, assim, né? E aí, puxando essa questão do metrô, é sobre esses encontros que podem acontecer efetivamente no metrô ou no nosso dia a dia mesmo, né? A vida realmente é como se fosse um mapa de metrô, né? Você não tá Você não pega da estação A para B e chegou ali e acabou. Não, você tem uma série de coisas que vão acontecendo, você pega uma linha errada, que você nem sabe, aí você volta, você vai para outro caminho, você se perde. Até você realmente chegar e saber aonde você quer chegar, é toda uma outra história, que é, basicamente, você se conhecer. Né? Você fazer o que está me impedindo de seguir. E esse é um ponto do David que eu queria trazer muito. Né? O que me impede de seguir determinados apegos, determinadas frustrações, tal, e como que ele vai vencendo essas inquietações ao longo da narrativa. Muito bem. Essa tua experiência que você morou na Irlanda, foi estudar espanhol na Espanha, efetivamente, teve nos Estados Unidos a trabalho também. Essas experiências internacionais, de que maneira isso contribui para, né, o livro em si, de alguma maneira, que é um momento de reflexão, que nem você falou. Como que ela contribui, esse outro olhar de outras culturas, principalmente? Sim. Tem duas vertentes aqui. Primeiro, que é o fato de você sair um pouco, né, da esfera onde você se encontra. Né? A gente acaba ficando acostumado, né, onde a gente vive. Da bolha, né? Da bolha. Vive numa bolha. Exato. Então, o fato de só sair, de você encontrar com uma outra cultura, já é diferente. E diferente da experiência nos Estados Unidos, que eu fui a trabalho, na Irlanda e na Espanha, eu fiquei lá, né? Eu vivenciei lá. Então, não é o turismo que a gente está acostumado, né? É você vivenciar a rotina das pessoas. É você entender o comportamento das pessoas, como as pessoas pegam o metrô, como as pessoas pegam um trem, como as pessoas se relacionam, como que elas vão na cafeteria, sabe? Tem tudo isso do comportamento que aquela sociedade tem, né? Que aquela cultura tem, né? E é de observar essas nuances. E aí elas te despertam outros aprendizados, né, para você levar para a vida mesmo, e também me inspiraram também a pensar, poxa, tem coisas diferentes que a gente poderia estar falando, né? E aí as provocações, tudo surgem muito disso. Por que em tal país a gente fala de determinada coisa com muita tranquilidade e no outro a gente não fala, né? Por que é tão comum uma coisa num país, no outro não é tanto, né? Então acho que são dessas provocações que nascem, né, que costuram essas provocações dentro da obra também, né? Estimuladas pelas essas vivências, essas mudanças culturais que eu tive o prazer aí de conhecer. E essas mudanças desses países que você pegou, especialmente como turista ou estudante, para que o Brasil, o que chama mais atenção aí na tua observação? Coisas que aparentemente são semelhantes e outras situações são totalmente distintas. Horário, por exemplo, Horário é 11 horas e 47 minutos, vai sair às 11 horas e 47. Exato. Dependendo do lugar, viu? Na Espanha acho que tem um pouquinho mais Brasil ali do que outra coisa. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção é o quanto a gente acaba minimizando o nosso próprio país, assim. Acho que Desvalorizamos mais do que... E eu acho que eu também faço parte de uma geração que cresceu nesse âmbito, sabe? De lá falar, fora é melhor. Lá fora é melhor, olha como é diferente, que não sei o que, não sei o que lá. Só que hoje em dia, a gente realmente virou uma unidade, o mundo virou uma unidade globalizada que está no mesmo patamar, né? E assim, sem falar de economia, política, nem nada, mas assim, se você vai para os países, você vê mendigo da mesma forma, você vê, sabe, você vê situações das mais diversas, pessoas pedindo comida, passando fome, pessoas com maior renda, menos renda, vivendo situações das mais diversas. E aí eu falei, poxa, não é tão diferente assim, sabe? Então, e até na Irlanda teve uma provocação de uma professora que ela pegou e falou assim, o Brasil é um país rico. E aí todo mundo na sala ficou assim... Só você brasileiro? Não, muitos brasileiros. E todo mundo ficou, como assim um país rico? Olha para a economia do país. A Irlanda não chega nem aos pés em termos de economia. Não dá nem para comparar o tamanho. Tudo. Então assim, exato. Então aí quando você começa a perceber de outros ângulos, sabe? Tava aqui, olhando o Brasil daqui, de dentro, criticando, que é a coisa que a gente mais faz, né? Principalmente o brasileiro. O brasileiro gosta muito da autocrítica, né? Sim. Então faz muito esse trabalho. Mas quando a gente move o nosso ponto de vista
de uma outra perspectiva, aí a gente começa a enxergar outros cantos que são interessantes. Então acho que esse foi o que mais desenvolveu a minha personalidade em termos de olhar as coisas por diferentes pontos de vista e fazer as provocações que a gente não estava olhando. Né? Exatamente porque a gente está tão acostumado a olhar sempre para uma direção. Sim. E rede social faz isso, né? Em diversos lugares as pessoas acabam temos políticos, as bolhas políticas. Exato. Não estou entrando em mérito A, B, C, mas é um fato. As pessoas vivem, consomem aquela informação daquele grupo. Né? Às vezes não olharam um outro olhar. Nem todo mundo é 100% perfeito, nem todo mundo é 100% ruim, né? Você tem... Mas é interessante porque realmente essa constatação que as pessoas têm, né? O de fora é sempre melhor. O de fora é sempre melhor. E não é bem assim. Você teve, por exemplo, na própria Irlanda, imagina. E a visão que muitos deles têm, certamente é uma visão totalmente diferente que a gente tem. Não é isso? O Brasil, né? Não, até porque a história da Irlanda... quero dizer na Irlanda. Não, e a história da Irlanda foi uma história de gerações da minha idade, né, pessoas da minha geração na Irlanda que cresceram na pobreza mesmo, né, que viram o país se desenvolver do que é hoje. Né? Mas que tem uma história muito mais pesada, muito mais intensa, conflitos armados, intensos, econômicos. Então é completamente diferente. Quem não conhece, basta acompanhar algumas músicas na origem do grupo U2. O U2, exato. Do Bono Vox, né? A origem. Né? Sunday Bloody Sunday, um exemplo, né? Quem quiser, que a gente não pode tocar, porque tem questão de direitos autorais. Mas quem quiser, tá aí uma realidade, né? Dos anos 80, principalmente. Exato. E que eles valorizam muito, assim, né? Então, eu acho que o Brasil, ele tá num âmbito bacana de olhar para sua própria cultura, ainda estou aqui, é uma reflexão disso. Existem outros âmbitos da cultura que ajudam a gente a olhar um pouquinho a própria literatura hoje. A gente tem muito mais acesso, a gente tem muito mais espaço para falar, para trazer autores nacionais, né, independentes ainda. Então, assim, tá abrindo um pouco mais o cenário, mas ainda acho que existe mais trabalho a ser feito. Precisa ser mais popular, precisa se transformar num... E aí a administração falando, é o meu lado, né, negócios falando. Eu entendo que tem que se criar realmente um mercado, né? A cultura brasileira, infelizmente, lê pouco. Exato. Acho que foi lendo ainda menos ao longo dos anos, né? Somos grandes consumidores hoje das telas, em detrimento, né? E até pegando esse gancho, pegando o gancho do metrô, né? Que você, antigamente era mais comum. Se você vai no Japão, vai em outros países, especialmente orientais, é muito frequente as pessoas lerem livros físicos mesmo. Hoje até, tudo bem, até pode ser também um tablet, enfim, outros equipamentos, mas basicamente livro físico. E você sempre te acompanhou isso daí na tua vivência, na tua história. Hoje, infelizmente, isso é uma realidade. Hoje é mais fácil as pessoas vão olhar para o celular para ver redes sociais e tal. O que fazer hoje com esse dilema? Porque as Big Techs, elas mandam, desmandam, cada vez mais poderosas, mais fortes. E é claro, a presença do livro é fundamental nesse aspecto, mas é um desafio enorme. Né? E o metrô é um espaço ideal, porque a pessoa está ali, não tem o que ver de paisagem, não tem muito o que ver. Né? É um entra e sai de pessoas, é claro, mas assim, como é a tua visão em relação a isso daí? Né? E você é um leitor assíduo, digamos assim, inclusive quando você morava em São Paulo, nas estações que você passava. Sim. Uma das coisas que eu guardo de recordação é o período da faculdade, quando eu fazia estágio, começo ali de carreira, eu andava muito de metrô, de trem, e sempre via pessoas andando, lendo, 2, 3 pessoas, 4, num vagão ali lendo. E eu sempre muito curioso, queria saber qual que era a capa, porque exatamente o que eu ia querer ler depois, de repente, tal. E isso eu percebia que acontecia com mais frequência. E ao longo desses anos, conforme foi evoluindo, eu fui vendo menos e menos, assim, sabe? É triste você pegar e ter uma memória de que você tinha propaganda de, né, capa de livro dentro das estações do metrô, que hoje você não tem mais, né? Então, isso pra mim é algo que falo, poxa, que triste, né? Mas a gente foi migrando também, né, nesse período. Então a gente foi indo para as redes sociais, a gente foi fazendo um outro movimento. Então a gente saiu de textos para
Twitter, que é menor, a gente foi de vídeo para um vídeo que tem que chamar tua atenção em 1 segundo, 5 segundos, porque senão não te prende. Então, assim... Agora são novelas em 2 minutos, novelas verticais. É tudo tão reduzido e pouco aprofundado, e isso acaba me incomodando um pouco, porque é um livro, né, de profundidade, assim, não é um escrito, ele é escrito para qualquer um ler, não tem uma leitura difícil, não tem palavras difíceis, mas é um personagem com camadas, com dificuldades, né? É um cidadão comum. É um cidadão comum, mas que requer um olhar, né? Para você fazer reflexão, requer um olhar, né? Um pouco mais aprofundado, às vezes. E é isso que a gente tá faltando, a gente tá indo muito no raso. E o raso vende, o raso chega mais rápido, o raso, né? Então tem esse alcance que acaba atrapalhando. Mas acho que vejo muito esse movimento dos eventos literários ganhando força, das pessoas se juntando para falar mais, das oportunidades como, né, essa, né, de vocês trazerem autores para falar a respeito. Então eu vejo que tem um movimento trabalhando ao contrário, porque tem muita gente já percebendo também que não dá para ficar o dia todo. Sim. Né? Então eu acho que é de trazer... E os danos, né? Os danos que causam, exato. Na primeira infância, por exemplo. Na primeira infância, mais que comprovado no isso. cognitivo, assim, é impressionante. Então, a leitura traz muito disso, assim, né? E eu reforço uma das coisas que a leitura traz muito, que é desenvolver empatia. A gente não consegue viver todas as vidas, e o desenvolver empatia é muito importante. Eu nunca vou saber o que é me colocar no teu lugar, nunca vou saber o que colocar no lugar de outra pessoa, que é o que geralmente a gente pensa que é a empatia. Mas uma história nos faz compreender como uma pessoa se comporta e desenvolver empatia para aquele personagem. Então, por isso que eu até associo as pessoas estarem mais impacientes, mais enérgicas em determinadas situações, exatamente pela falta de desenvolver uma empatia, falta de você compreender o ponto de vista do outro, né? Não é você chegar numa loja, numa situação e sair gritando com a pessoa. Claro. Né? Você tem que entender que ela tem uma regra, ela tem um chefe, ela tem uma realidade. Sim, né? tem questões totalmente... Né? Questões totalmente particulares da função e tal. Então, acho que cultura da empresa. Cultura, tudo. Até a cultura da própria pessoa mesmo, né? Você não está acostumado a viver. Você faz julgamentos o tempo todo. Então, acho que o livro ele traz muito isso. Ele tira a gente do que está acontecendo em volta. E esse livro traz a gente para poder pensar dentro de nós mesmos. Como é que eu dialogo comigo mesmo, sabe? Como é que eu enfrento esses questionamentos que para mim me incomodam? E como que isso me atrapalha a conquistar meus próprios objetivos? Porque esse é o mais importante, né? E às vezes a gente nem sabe qual que é o nosso sonho. Né? A gente associa, eu tenho falado muito disso, a gente associa nosso sonho a uma conquista. Eu vou comprar a minha casa, meu sonho é comprar. Mas desde quando o sonho virou monetário, sabe? Tipo, virou algo monetário. Porque depois que você compra alguma coisa, a endorfina, tudo vai embora. E aí você fica... É uma outra meta. Aí você fala, pronto, cheguei. Meu sonho já não era mais esse, meu sonho é o outro. E eu tenho questionado isso. Eu tenho falado, poxa, eu não vejo que essa é a forma do sonho. Acho que essa é a forma da vontade, né? Mas a do sonho você vive até o final da tua jornada, né? Que é você experimentar o antes, o durante e o depois, sabe? Realmente sentir aquele prazer sobre aquela experiência durante todo o momento. Isso é o sonho. Então, eu quero comprar uma casa? Não, eu quero ter o meu lar. Então, vai ser gostoso o processo de compra, vai ser gostoso o processo de vivência ali, né? Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que se transformar em natural, né? Essas conversas que precisam virar natural. E até, pegando um outro gancho, depois a gente até focar nisso, mas um outro gancho que você já assistiu, está passando inclusive no Fantástico, também no GNT, Cidades Subterrâneas, que fala justamente do cotidiano do metrô. Né? E aí, coincidentemente, o seu livro também se encaixa, né? Ainda que, mas toda a essência do livro passa pelo metrô de São Paulo. Né? E é até muito interessante, até um destaque aqui, volto a dizer, o diretor desse documentário que está sendo apresentado pela GNT e pelo Fantástico é de Santos, é santista, o Eduardo Rajabali. Um abraço, Eduardo Rajabali, professor Eduardo Rajabali, colega jornalista. Isso, de certa forma, acabou chamando mais atenção para o seu livro, o fato de ter... Muitas pessoas falam, por exemplo, vai para o feirante, uma reportagem na TV fala dos benefícios
da laranja. Aí na semana o feirante começa a vender mais lá. O benefício de alguma fruta específica vende mais. Isso acabou contribuindo também ou não deu para sentir aí nesse sentido? Não, acho que foi muito mais da minha experiência mesmo. Eu sempre fui muito observador, então dentro dessas minhas experiências dentro de metrô, trem, eu sempre observei muito as pessoas. E todo mundo vive uma história. Sim. Né? Quantas então, histórias não estão ali? Quantas histórias, exato. Né? É tipo um organismo vivo de histórias, né? Sendo transacionadas ali entre pessoas. Tem uma passagem lá no primeiro capítulo que eu falo muito disso, que o David faz essa observação, né? Ver uma pessoa encostada na janela, chorando, tal, etc. E eu já vivenciei isso muitas vezes, já vi muita gente, diversas emoções acontecendo. E você se questiona, tá, o que cada um tá passando? E às vezes já aconteceu de tá lendo um livro, acontecer alguma coisa, para um metrô, e aí as pessoas começam a conversar, e aí, sabe, dão risada sobre alguma coisa. É um vendedor que faz um negócio engraçado e as pessoas, sabe? Então gera uma conectividade que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente se acostuma tanto a falar que a gente vive em comunidade, mas é sempre a comunidade que eu escolho, né? Então os ambientes que eu escolho, as pessoas, família, o trabalho, enfim, o estudo, são esses ambientes que eu escolhi, eu faço aquelas amizades ali. Mas no dia a dia também acontecem interações que são tão interessantes e que podem se transformar em amizades ou aprofundamentos, assim, da relação humana. Então foi muito disso, assim, né? É um ambiente vivo, onde você também pode aprender, onde você também pode refletir, onde você pode se divertir lendo um livro, você pode se relacionar, você pode relaxar, às vezes, né? De alguma maneira, né? Lendo, etc. Então, é um ambiente muito coletivo, né? E que às vezes a gente se estressa muito também, né? Pelas horário cheio, tal, etc. Eu já tive momento que eu tive ataque de ansiedade no metrô por ver tanta gente e pensar, poxa, pra onde eu vou? Se acontecer alguma coisa aqui, tô ferrado. Não tem como, né? Em horário de pico e tal. Então, eu acho que já envolve a gente de tantas maneiras, né? Então foi uma das provocações também. E a literatura é uma boa oportunidade aí das pessoas abrirem a mente. Ler é sempre bom. E como o Eduardo colocou, a gente tem que sempre destacar, né, que o Brasil precisa investir ainda muito nesse assunto. A gente, inclusive, uma matéria no Dia do Livro na semana passada, dia 18, se não me engano, e infelizmente só menos de 4 em cada 10 creches tem bibliotecas no Brasil. Então a gente precisa avançar ainda muito. Já melhorou, mas ainda precisamos avançar ainda mais, que é justamente nas crianças que a gente começa a estimular o hábito da leitura. Sim. E aí vai, né? Aí vai, obviamente, ampliando com bibliotecas, com oportunidades, né? Mas infelizmente muitos pais preferem dar, né? Pais, enfim, preferem dar o celular para criança ficar mais calma, né? Tipo assim, deixa pra lá, fica aqui. E já está muito claro, né? Pedagogos, psicólogos colocam muito claramente os riscos das telas, especialmente nas primeiras idades aí, na primeira infância. Muito perigoso isso daí. Enfim, mas isso é uma outra discussão que a gente vai falar sobre esse assunto. Eduardo, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos já. Já passa rápido, viu? O último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário Resumo do Dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News.
Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque e Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Enfim. Olá, estamos de volta no último bloco aqui do Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre literatura, na estação que paramos, o livro do Eduardo Armelin, ele que é especialista, administrador, especialista no mercado corporativo e principalmente na experiência do cliente. O cliente reclama muito, às vezes, Eduardo, muita reclamação, o que não falta é reclamação. Né? Exato. Falta é pepino para resolver nesse sentido. Mas aí na literatura ele tira de letra aí, né, esse novo livro. Mas o Eduardo também ele tem um portal, né, muito interessante que ele criou e ele dá dicas aí. Tem o Felipe Brandão, rapidamente aí, quem tiver interesse, acessar lá o portal do Eduardo, lá o livro, o primeiro de uma série, né? Em breve teremos outros aí também, né? Pode acessar. E aí tem os livros, pode até ter discos também, né? Mas são os livros que o Eduardo lê e, de certa forma, indiretamente ou diretamente contribuíram aí para quem está nos acompanhando pelo rádio, né? Por exemplo, o Doador, As Brumas de Avalon, que foi um clássico aí durante anos 80, 90, por aí, 80, 90, A Parábola do Semeador, Em Busca de Mim, da Viola Davis, O Crime da Rua Cuba, do jornalista Percival de Souza, Nunca Desista dos Seus Sonhos, do Augusto Cury. Augusto Cury, inclusive, disse que vai ser pré-candidato à presidência da República, mas isso foi feito muito antes, né, desse anúncio, nesse sentido. Como que esses livros, Eduardo, contribuem, que você selecionou aqui, obviamente, contribuem aí para
o seu entendimento literário e até para a própria obra que você criou. Esses livros eles foram selecionados muito a dedo, assim, né? Então, Crime da Rua Cuba foi, acho que um dos livros que minha professora lá na 5ª série, né? A Silvia, um beijo para Silvia. Foi do Jorginho, foi esse do menino, do pai, do filho que matou os pais. Isso, Jorginho, se eu não me engano. E aí eu li nos anos 80 isso daí. Exato, o que aconteceu, exato. E a professora passou esse livro pra gente, e aí eu falei, cara, que me envolvi com a história de uma tal forma, e ali foi onde comecei a criar gosto, assim, né? E aí eles foram passando mais livros, então a escola teve um papel muito importante nesse incentivo de você sair um pouquinho das literaturas tradicionais, que depois, obviamente, a gente lia tal, mas trazendo outras coisas também, mesclando com o contemporâneo, com o que estava acontecendo. E aí foram vindo outros temas, né? Você vai se aprofundando, é isso que é gostoso da literatura, né? Você tem a possibilidade de ir para tanto caminho, né? E eu fui investigando isso. O Doador, que eu considero meu livro favorito, que tem provocações, é um livro muito simples, assim, né, pequeno, assim, de uma história até simples, mas que tem uma profundidade, a Parábola do Semeador também. Então, eu fui meio que identificando ali pontos que eu falava, ok, eu gosto dessas provocações, eu gosto desse tipo de narrativa, e como que eu quero escrever, de certa forma, de trazer isso para a minha própria escrita mesmo, né? Então, foi tudo um compilado de situações que eu vim, né, de leituras que eu vim fazendo ao longo dos anos. Né? E, de certa forma, contribuíram para Na Estação que paramos aí nesse sentido, né? Nunca desista dos seus sonhos também. É isso, nunca desista dos seus sonhos também. O título ele já diz tudo também, né? E esse livro eu acho que eu li alguns anos antes de começar a escrever, assim, ou já estava escrevendo, então meio que mesclou, assim, uma das coisas com a outra, eu quero fazer isso, né? Até que veio essa situação de frustração que me colocou um pouquinho para trás, ou de lado ali, né? Mas realmente, nunca deixei de sonhar. O sonho, ele acompanha a gente, independente da situação. Exatamente, a gente tem que sonhar. Se a gente não sonha, a gente morre, né? Então tem que sonhar e, é claro, né, buscar os nossos objetivos. Além disso, você, né, análise de filmes aí, né, foi durante a pandemia que você começa a fazer isso? Mais ou menos isso. Tem alguns filmes, não são muitos, mas alguns aqui que o Comer, Rezar e Amar, 96 mil visualizações. O Discurso do Rei, 44 mil. Gênio Indomável, um clássico também, 39 mil visualizações. A análise dos filmes. O que te levou aí a fazer essa análise aí de filmes, né, importantes? Quase 100 mil visualizações aí, olha lá, tá na página, canal do YouTube, né? Gênio Indomável também, tem vários outros filmes. Pat Adams também, se eu não me engano, ali. Enfim, tem muita. Aqui está um pouquinho distante, a gente acaba não vendo tão bem assim. Muito legal. Como é que surgiu essa ideia aí? Essa ideia surgiu de duas frentes, assim, né? Uma delas foi estudar um pouquinho sobre personagens, sobre desenvolvimento de personagens. Na época eu estava muito pensando, o que eu quero escrever? Eu quero escrever um livro, eu quero escrever roteiro, o que eu quero escrever? Né? Como que eu quero contar essas histórias? Porque é diferente. Né? E aí eu falei, tá bom, vou começar dessa maneira. E eu sempre fui muito essa pessoa de assistir um filme, ler um livro e sempre trazer alguma coisa. Puxa, essa passagem aqui me pegou, sabe? Eu sempre fui muito de ler ou assistir um filme e às vezes eu querer reassistir ou ler um livro, e exatamente porque tem alguma coisa a mais que eu quero retirar. Então foi muito disso, de construir esse espaço exatamente para falar sobre aquilo que a gente não está falando, né? Ou sobre provocações e reflexões que a gente pode tirar de filmes. Então eu comecei isso em 2020, já de certa forma pensando com um livro, falando, não, se eu for publicar um livro, pelo menos eu já tenho um público que fala mesmo o idioma ali, né? Que fala dessas reflexões, mas aí chegou num ponto que eu acabei... comecei a ver que não estava saindo muito mais
ou filmes, ou não estava me conectando muito mais com esse trabalho ali que eu estava fazendo. Então, fiz uma parada, voltei novamente para o mundo corporativo, que estava me exigindo um pouco mais, né? A pandemia tinha... Isso foi pós-pandemia, na verdade. Foi pós-pandemia, aí eu tive que viajar a trabalho, eu já estava, né? Fica né, consumido por outros objetivos. E aí fui. Mas acabei voltando um pouquinho para trazer um pouco essa questão do livro, mas gostaria de voltar de alguma forma com o canal e trazendo essas reflexões. Eu acho que a gente tira reflexão de tudo, assim, né? Você tinha comentado disco sem querer ali. Às vezes eu tô ouvindo uma música, eu ouço uma parte da música e aí eu falo, nossa, peraí, me conectei com um momento que eu tô vivendo, aí você já se emociona, você já, sabe? Então é sobre isso, assim, sabe? Você pegar aquele momento tão simples e falar, tá, o que eu posso aprender sobre isso, assim? É importante, né? Aliás, tudo envolve a cultura, abre horizontes, abre oportunidades, abre tudo, né? A gente bate muito nessa tecla, a importância da gente valorizar essa questão, né? E, obviamente, a questão do prazer da escrita, né? Que está conectado nesse sentido também, que isso passa, né? Passa pelo dia a dia, enfim. Sim. Uma sociedade tão atribulada como nós estamos, né? Tão atribulada. Muita informação também, né? Exatamente. Esse excesso de informação. Isso daí, por exemplo, como você vê, aí porque você na tua área de atuação, que assim, é só problema para resolver. Só problema para resolver. Você cuida literalmente com a experiência do cliente, e geralmente são os pepinos que alguém tem que responder. Né? E a gente sempre fala que a comunicação é o pepino que todos fazem e a comunicação que tem que responder, enfim, uma série de questões. Sua área profissional também não é muito diferente. E é claro, no livro você tem a possibilidade de você fazer a tua história ou fazer a história daquele personagem nesse sentido, né? Então tem muito dessa questão. E como a gente pode, aí no livro, né, nessa sociedade atual tão atribulada, como lidar com isso daí e captar, falar assim, olha, de que maneira? Eu pego esse gancho até com a questão também do audiovisual. Você acha que o seu livro pode, você está conversando a possibilidade, hoje em dia o audiovisual crescendo muito, pode até ser levado aí para algo nesse sentido? Você conversou alguma conversa, alguma questão nesse sentido também, ser tratado com algo audiovisual futuro? Não tratei com ninguém ainda, mas sim, ela tem essa possibilidade, até porque quando eu fui escrever essa história, eu me baseei um pouco em algumas metodologias de escrita, tanto literárias quanto de audiovisual. Então, foi uma mescla dos dois, de certa forma, que compôs. E muita gente que leu tem comentado isso, ele me parece um filme, sabe? Ele soa muito como um filme, né? Porque tem muita ação, né, do personagem acontecendo e tal. E pela forma como eu estruturei, sim. Eu comecei a brincar de escrever o roteiro desse livro para o audiovisual, mas foi um rascunho inicial, tal, etc. Mas quem sabe futuramente, assim, né? Acho que as portas estão abertas, a história faz total sentido ser compartilhada em diversas plataformas. Mas é isso, a gente tem 1 milhão de informações acontecendo. A leitura, eu comecei a falar que é o prazer da gente degustar, sabe? Da gente sentar e poder ler um capítulo. Li um capítulo. Parar desse negócio de tipo, eu tenho que ler tudo de uma vez, sabe? Com essa vida atribulada, às vezes o cara fala, não vou ler porque eu não vou acabar. Exato. E aí nem começa. E a gente acabou se acostumando a isso por causa dos streamings também, né? Que eu assisto uma temporada inteira num final de semana, num dia, tal, etc. É legal quem faz isso, tava empolgado, tal, etc. Mas não é uma obrigação de ninguém. Eu acho que é gostoso quando a gente senta, lê um capítulo antes de dormir, sabe? É isso, assim, sabe? Prazer. Exato, de ter o prazer. Não obrigação, exato. Então transformar um pouco isso, né? Acho que é um ponto importante que a gente acaba esquecendo diante de tanta coisa que está acontecendo. E ajuda a gente também a dar uma desacelerada, sabe? Voltar pra gente, voltar para aquela normalidade, né? O dia a dia é a loucura, né? E só puxando um adendo, né? Você tinha falado dos problemas de cliente, tudo. Eu aprendi na minha carreira que não tem problema ter problema, sabe? O ponto é como você resolve os problemas,
né? Então, trazer isso, né, do mundo corporativo, onde eu resolvo o problema que não fui eu que criei, para uma obra literária onde eu construí os problemas que o personagem tinha que resolver e como que ele vai resolver, acho que esse que também é o estímulo, né? A gente não se deixar se perder quem somos diante das situações que estão acontecendo, né? Da gente parar e falar, poxa, como é que eu resolvo isso? Qual que é a melhor maneira? Ah, se for por aqui vai dar certo, se não for, ou se eu for por esse caminho, putz, isso daqui vai impactar mais ou menos. Então, é disso, assim, sabe? De você ter calma sobre os momentos que a vida vai te colocando, né? Então, a leitura te promove isso, né? Essa calma, essa volta para você mesmo, pra você conseguir enxergar as coisas de uma forma diferente. E aí, fazendo esse apanhado com a questão dos vídeos que eu fazia sobre filmes, é também disso, né? De você aproveitar aquele momento de entretenimento, não só do livro, mas também de um filme e tudo, para você terminar e falar, poxa, isso daqui foi legal, essa frase aqui foi bacana, sabe? Isso daqui eu posso pensar como posso fazer diferente na minha vida, assim, sabe? Essa descompressão. Essa descompressão. Da vida do dia a dia, né? Todos os motivos. São recursos, né, que a gente utiliza para dar aquela... mecanismos, né? Minha psicóloga fala muito, né? Utiliza quais são os mecanismos que você tem, né? Tá ansioso, o que você vai fazer? Ah, vou comer, vou beber, vou não sei o quê. Não, né? Você tem que fazer alguma coisa que te ajude, alguma coisa positiva, né? Então, não algo que se torne um vício, alguma coisa. Então, essas são mecanismos também, né? Exatamente. Eduardo, eu queria agradecer muito, a gente infelizmente está chegando ao final, eu queria agradecer muito. O novo livro já está sendo pensado também? Já está, estou escrevendo já. Já está escrevendo o novo livro? Quarta versão já. Quarta versão? Esse vai ser mais rápido. Ah, não. Vai ser no mesmo tamanho, mas tomar o mesmo tempo, de 4, 5 anos aí de desenvolvimento. Então, o lançamento ainda demora um pouquinho. Talvez, vamos ver, ano que vem. Não sei. Até que nem tanto assim. Até que nem tanto. Porque já estou escrevendo. Mas nessa mesma linha? Um pouquinho diferente. Um outro tema. Outro tema, mas assim, ficção com um olhar... vai para um pouco de ficção científica, um pouquinho. Tem uma pegada ali. Muito bem. Não vou dar spoiler. Não, sem spoiler, mas aí quando você lançar, você já está convidado aqui para participar conosco. Eduardo, eu queria agradecer muito a tua presença, a tua participação. Muito legal aí a gente ver, né, a literatura como forma de expressão e forma também de contato, porque a gente defende muito isso, a questão da literatura, da cultura, de maneira aí num país que a gente ainda precisa avançar muito. Né? A literatura é fundamental. Um povo que não lê direito, não sabe ler, cai em fake news facilmente, né? Em tantas mentiras que acontecem hoje nas redes sociais. E a leitura consegue a gente ampliar horizontes, né? A gente defende muito isso daí. Queria agradecer muito, sucesso aí. E quem tiver interesse, basta acessar o seu site, outras plataformas. Como é que faz? Quem tiver interesse, eu estou fazendo a venda desses kits no meu site. Então, quem também quiser ter a sua própria experiência, é só acessar www.eduardoarmelin.com ou também nas minhas redes sociais, @eduardoarmelin.reflita. Tenho nas redes sociais do Instagram e no TikTok também. É isso aí. O Felipe já rapidamente já colocou. Ali. Né? Quem tiver, obrigado, Felipe. Obrigadão. Sempre atento aí. Né? Então, nas redes sociais, eduardoarmelin.reflita no Instagram. No Instagram. O site.com, e aí tem uma página só para o lançamento desse livro, onde as experiências estão lá. E aí você pode escolher a melhor para o seu momento. Muito legal. Autoconhecimento escrita, aí vai. Nossos sonhos raramente seguem, aí vai. Está aí disponível aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado mesmo, Eduardo. Sucesso aí no lançamento. Parabéns também pelo kit, pela criatividade aí do kit também. E, é claro, a toda a equipe também, o pessoal da RC também, toda a equipe aí, da editora Patuá, vamos dar o crédito também da editora Patuá também, nesse sentido. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. E eu quero agradecer a você, amigo internauta, telespectador e ouvinte, que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Trabalhos técnicos do Felipe Brandão também, as redes sociais aqui, Beatriz Chalub, e a você, amigo internauta, que nos acompanhou. Lembrando, reprise 5 horas da tarde, na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau.
Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.